Bom, aqui do meu lado, como você pode ver, está aqui a doutora Lorena Saboia. Ela que é advogada e doutora de políticas públicas e também lançou recentemente um livro, né? O seu livro é a História da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai esclarecer sobre esse livro e contar aí um pouco da sua trajetória. Doutora, primeiramente, boa tarde, fica à vontade. Fala para a gente um pouco, inicialmente, conte essa trajetória sobre a criação das leis do aterro sanitário. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje, agradecer o convite do Sistema Pericomã e poder, de alguma forma, contribuir com essa discussão, que é uma discussão que, para mim, é muito importante, porque é algo que eu me dedico há mais ou menos 20 anos. Eu pesquiso esse assunto dos resíduos sólidos e estar aqui podendo dar a minha contribuição. Bem, a política de resíduos, na verdade, é uma lei federal que foi votada, passou por todo aquele sistema legislativo na Câmara, né, e no Senado até ser aprovada em 2010. Então, nós temos uma lei que está em vigor há mais ou menos 12 anos. Só que essa lei ela ficou 20 anos tramitando na Câmara, justamente porque é uma lei muito complexa. Quando a gente fala em resíduo, em lixo, a gente está falando num tema que ele envolve todos os interesses da sociedade, né? A gente está falando num tema que envolve uma questão social muito forte, uma questão ambiental muito forte. A gente sabe que o descarte inadequado do lixo ele provoca problemas ambientais de toda a ordem. A gente sabe também que a questão social é muito séria, porque envolvem pessoas que às vezes sobrevivem no contexto desses resíduos. E a gente também tem um problema dentro do mercado, né? Do setor produtivo muito grande. Então, fora isso, tem o setor público, a iniciativa pública, que tem que controlar todo esse percurso. Né? Então, o resíduo nada mais é do que o produto da sociedade. A gente, na verdade, passa a vida inteira consumindo e produzindo resíduos, todos os dias. Né? Então, é uma problemática não só do Brasil, do mundo, e é algo que, de fato, chegou num ponto que ou a gente enfrenta essa questão ou a gente vai ter problemas muito graves a curto prazo. Doutora, esse livro ele é baseado na sua tese? Perfeito. Eu passei mais ou menos 5 anos pesquisando qual foi o meu grande questionamento. Eu pesquiso essa temática há muito tempo, mas trouxe ela tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Mas qual foi o meu grande questionamento no doutorado? Nós temos uma lei. Essa lei era muito aguardada por toda a sociedade. A gente achava que o problema do Brasil era não temos um marco regulatório, não ter essa lei. E a lei veio em 2010, sem dúvida alguma é louvável, foi uma atitude louvável. A gente sabe que tivemos as melhores das intenções, mas é uma lei que ainda não cumpriu o seu papel. Muitas metas estipuladas pela lei não foram cumpridas. Por exemplo, uma das metas era erradicar com os lixões no Brasil até 2014. Nós estamos em 2023 e sabemos que não é essa a realidade. Então, esse foi meu grande questionamento. Por que essa lei, de fato, não cumpriu com o seu papel? Então, eu trouxe todo um resgate de como essa lei foi criada. Na verdade, eu fiz um resgate histórico desde dos primeiros indícios de resíduos no Brasil até chegar na discussão da lei. E qual foi um ponto muito importante que eu cheguei à conclusão? Os atores que participam de um processo de uma lei, eles determinam a natureza e a matéria que vai ser votada e a maneira como essa lei vai ser construída. Então, esse é o ponto principal. Os municípios são os mais afetados pela lei porque eles têm a maior responsabilidade de cumprir e isso gira em torno muito, a minha crítica gira em torno muito disso, né? Como os municípios eles vão se deparar com essa questão da erradicação dos lixões, por exemplo. Doutora, você que atua nessa área, você falou agora há pouco, há mais de 20 anos, né? Na sua opinião, o aterro sanitário em um município, ele contribui para menos impacto no solo? Olha, o aterro é uma das soluções, né, mais adequadas para o descarte, a destinação final do resíduo. Por que ele é uma solução viável? Porque ele prepara o solo para receber aquele resíduo. A gente sabe que o grande vilão do descarte inadequado do resíduo, além de todas as doenças, né, que pode ocasionar, é o chorume, que é aquele líquido extremamente contaminante que ele penetra no solo e pode ocasionar problemas ambientais de toda a ordem. E o aterro, ele prepara o solo para isso. Então, no Brasil, a gente já tem tecnologias desenvolvidas ao ponto desse chorume, inclusive, e não só do chorume, mas a produção de gases, quando esse lixo ele vai se decompondo, ele produz gases.
esse gás ele ser aproveitado, inclusive, para a produção energética. Então, a gente já está numa fase em que as tecnologias hoje dos aterros permitem não só uma destinação adequada no contexto ambiental, mas também o aproveitamento disso até a produção de energia, né? Então, é uma das grandes alternativas, né, inclusive trazidas pela lei como solução para a destinação inadequada de resíduos no Brasil. Para aquelas pessoas, para os jovens, até mesmo adultos, para as pessoas que se interessam por esse caso, como pesquisar, o que fazer? Essa é uma bandeira muito grande que eu levanto, né? Porque, na minha opinião, também temos um problema educacional, cultural muito forte. Sabemos que temos que ter iniciativas do setor privado, da administração pública em geral, mas se a população não estiver convencida e não contribuir para que essa política ela aconteça, vai ser um processo que nunca vai ter fim, é um ciclo que nunca vai acabar. Então, eu sempre coloco para os jovens, para os adultos, não só para os jovens, buscarem, talvez, contribuir, ainda que de maneira individual, né, com o seu papel de cidadão. E os jovens, hoje, a área ambiental é uma área que ela está aberta a profissionais, é uma área que o mercado precisa muito, então que os jovens se atentem para isso, tem cursos técnicos na área de meio ambiente, a gente pode dar nossa contribuição não só para a nossa geração, para o meio ambiente, mas até também ter uma fonte de renda e de trabalho. A reciclagem também é uma alternativa muito grande para os jovens e para a comunidade, enfim, então fica aqui aquele meu alerta e, na verdade, o meu pedido, que a gente se interesse pelo tema e dê a nossa contribuição. Para as pessoas que têm interesse aí de adquirir o livro, como fazer, a quem procurar? Bem, esse livro, eu tenho muito carinho de falar, ele está disponível no site da editora, posso deixar depois as informações. Nas minhas redes sociais, que é Lorena.Saboia com Y, também você pode encontrar. E a editora Dialética, né, as pessoas podem adquirir pela internet, enfim, no site da própria editora, mas ele também está disponível comigo em algumas livrarias lá em São Luís. Mas já fica aqui a minha sugestão de leitura, é um resgate histórico, mas é um marco também para a literatura de lixo, de resíduos sólidos, e eu tenho certeza que vai contribuir muito nessa construção. É um livro esclarecedor, né? Exatamente, é um livro esclarecedor, a linguagem do livro ela é acessível, eu tive muito esse cuidado porque eu gostaria que esse livro chegasse em todas as camadas da sociedade, não só quem pesquisa, mas um jovem, por exemplo, ele vai conseguir compreender a minha leitura. Então, fica aqui a minha sugestão e também a minha contribuição enquanto pesquisadora de não deixar uma pesquisa engavetada e levar para a sociedade em forma de livro. Doutor, eu queria agradecer a sua participação de ter vindo aqui, tirar esses esclarecimentos, falar a respeito do seu livro. Tem alguma coisa mais para deixar para a população? Considerações finais, fica à vontade. Não, só agradecer e, ao mesmo tempo, deixar uma fala de otimismo, né? Porque a gente que trabalha com a área ambiental, todos falam muito, mas a gente não vê um futuro próspero, mas esse futuro próspero ele pode acontecer se a gente fizer a nossa parte, né? Então, eu acho que esse alerta, né, como eu falei há pouco, mas ao mesmo tempo também uma maneira de dizer: é possível sim ter um futuro diferente, é possível sim a gente transformar a nossa realidade, mas desde que a gente faça a nossa parte, a gente se coloque à disposição. Então, fica aqui esse carinho e, mais uma vez, o agradecimento e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do que eu gosto tanto, que é a questão ambiental. Obrigada mesmo.